que a presença do Senhor Jesus seja marcante e seja transformadora na nossa vida, amém? Queridos, hoje temos diante de nós uma mensagem que diz assim: a unidade da igreja e o que você tem a ver com isso. Pedir que você abra mesmo assentada a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Também aqui trazemos um bom dia aos irmãos que estão nos acompanhando online, que Deus abençoe sua vida. Os irmãos aí que não puderam estar presentes conosco, você também é nosso convidado a estar aqui presencialmente, tá bom? 1 Coríntios 1, 10 diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela é capaz de penetrar em lugares de nós e fazer, Senhor, aquilo que o Senhor planejou para ela. Fica com a Tua igreja, nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero que você pense um pouquinho aí no seu corpo agora. Você tem aí o corpo, tem as suas mãos, né, os pés, e você sabe que existe uma proporção. Existe algo que, por algum motivo que eu não sei explicar, nem você, está fazendo contas. Existe algo que está mantendo você do jeito que você é. Por exemplo, se eu pegar a ponta desse meu dedo aqui, ó, até esse aqui fizer assim, é a minha o quê? Altura. Mas quem é que calcula isso? Quem é que planeja isso com tanta exatidão? Existem cálculos sendo feitos nos ossos, nas medulas, nas juntas. Existem cálculos que são realizados sem a minha interferência. Eu não consigo pensar e controlar isso. Quando eu me machuco, a gente pode ajudar no processo de cicatrização limpando, mas quem vai fazer o trabalho é o corpo. E quantas outras coisas. Uma coisa que me é espantosa para mim: você já foi doar sangue? Alguém já foi lá? Você chega lá, deita naquela semi-deita, né? Naquela cadeira ali, eles colocam uma agulha em você, eles tiram às vezes meio litro de sangue e a gente fica preocupado, né? Falei, agora, quem é que vai colocar esse sangue de volta em mim aí? Foi embora. E aí em 2, 3 dias está tudo de novo lá. Quem está fazendo essa contagem das células do sangue? Quem é que diz não é nem mais nem menos? É tanto. Você já foi fazer exame de sangue e viu que tem uns números lá. De tanto a tanto é normal, de tanto a tanto está errado. São às vezes centenas, milhares, milhões de informações acontecendo. E você não controla isso. Mas está lá, se alguma numeração está errada do que deveria estar, você está doente. Uau! E o que é o câncer? Você sabe o que é o câncer? Você tem alguma ideia do que é o câncer? O câncer é uma coisa complicada de explicar, porque o câncer, ele é algo que alguém ou alguma célula do seu corpo diz assim: eu não quero mais obedecer a cronologia e a proporção do corpo, eu agora tenho um controle independente. A contagem, a multiplicação. A primeira coisa que um tumor faz é isso que é interessante, e isso que eu quero que você se lembre, porque tem a ver com o que eu estou falando aqui. A primeira coisa que um tumor faz é preparar uma avenida, é preparar um suprimento de sangue só para ele. Então ele começa, a primeira coisa que um tumor faz é trabalhar na alimentação que ele vai receber. Ele é louco, mas nem tanto, porque se ele começar a crescer e não tiver suprimento de sangue, ele morre. Então a primeira coisa que ele faz é uma anomalia
no suprimento de sangue, de forma que ele está roubando alimento do resto. E naquele aumento desproporcional que ele está trabalhando para ser, ele precisa do corpo. E ele então precisa da ajuda, da alimentação e precisa do suprimento do sangue. Existe também a leucemia, mas estou dizendo um tumor clássico. E alguns estudos têm tentado trabalhar para cortar o suprimento de sangue do tumor, para matar o tumor. Porque é interessante que quando numa situação de um corpo, um tumor está trabalhando, significa dizer que o corpo está morrendo, não só porque ele está sendo atacado, porque ele está sendo disfuncional, mas porque também a energia está sendo liberada para o lugar errado. É muito interessante que você pense em algumas perguntas que eu quero fazer agora. Qual é a nossa relação? Como é que nós nos relacionamos com a igreja de Jesus Cristo estabelecida nesse lugar? Nós obedecemos a proporção, a cronologia e obedecemos às dimensões? Nós estamos permitindo que outras coisas aconteçam além de nós na igreja? Ou nós estamos puxando tudo para nós? Nós estamos vendo o todo? Para que nós servimos? Qual é a nossa utilidade na igreja de Cristo? Eu fiquei pensando muito nisso essa semana. Qual é a minha utilidade na igreja de Cristo? Qual é a minha característica na igreja de Cristo? Quando uma coisa acontece na igreja, como eu reajo? Quais são os valores que eu levo em conta na igreja de Cristo? E aonde eu estou disposto a me envolver? A quem eu pertenço? O que exprime a minha existência como membro da igreja? Por exemplo, nós somos uma igreja batista. Vocês sabiam que eu causo problema quando eu falo isso? Sabiam? Quando eu digo que eu sou um pastor batista e aqui é uma igreja batista, não sei qual é o problema. Nós temos Cristo como Senhor da igreja batista nesse lugar, é um princípio. Nós levamos em conta as Escrituras acima de qualquer outra coisa. Se eu sonhar alguma coisa, se eu tiver uma visão de alguma coisa, o que vale é a palavra de Deus. Por que isso é bom? Porque nós não nos desvirtuamos, nós não saímos daquilo que o Senhor colocou na sua palavra. Eu posso ter uma visão e um sonho? Posso, mas nunca contrário à palavra de Deus. Tem que estar aqui dentro, não importa o quão real isso pareça para mim e o quão importante isso pareça. A Bíblia continua sendo mais importante do que o que eu penso. Nós também cremos na pessoa do Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o povo batista não crê. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nossa mensagem na Igreja Batista, ela é cristocêntrica. Por quê? Porque a Bíblia é cristocêntrica. Porque sem Cristo eu não tenho salvação. E a igreja é de Cristo. Então não deve ofender ninguém nós pregarmos a Cristo aqui. E Cristo crucificado. E que Ele ressuscitou e que Ele voltará. Essa é a nossa mensagem. Isso não deve entristecer ninguém. Nós também temos uma preocupação com o valor do indivíduo. Em que sentido é isso? O indivíduo no sentido sacerdotal. Cada um de nós é responsável diante de Deus pelas coisas que nós fazemos. Por isso, por exemplo, se algum de nós, ou alguma situação que está indo fora da palavra de Deus, nós não podemos dizer assim: eu fiz porque o outro fez, eu fiz porque alguém mandou fazer. Não, eu tenho que ter responsabilidade diante da Bíblia. Eu também tenho liberdade, como
parte da Igreja Batista, eu sou livre, inclusive livre para ir embora, inclusive livre para crer em outra coisa. Um dos nossos princípios é que o ser humano é livre, ele pode crer no que ele quiser. Você prega o Evangelho, mas você não pode obrigar ninguém a obedecer, a crer, a fazer o que você acha que a pessoa tem que fazer. Por quê? Porque isso quer dizer que a pessoa é responsável. Você é responsável pelas suas atitudes. Senão uma coisa conflita com a outra. Se eu imponho e você obedece cegamente, então a responsabilidade é minha, mas a responsabilidade é de cada um de nós. Nós somos livres para escolher e responsáveis pelas nossas escolhas. Isso é um princípio batista, não é um princípio do Homem-Aranha, tá? Nem da Marvel, nem da DC. É um princípio da Igreja Batista. A salvação é pela graça. Nós não cremos na salvação pelas obras. É bíblico. Isso tem um certo ponto de inflexão aqui, porque algumas pessoas não entendem que a salvação é pela graça. Nós cremos que o crente não perde a salvação. Por quê? Porque se a salvação foi algo que foi concedido pelo Senhor, não fui eu que conquistei, Ele me deu, Ele declarou, eu fui até Ele, eu criei nele, eu entreguei a minha vida a Ele, agora ninguém pode tirar a minha vida da mão dele. A nossa vida é coerente com aquilo que a gente creu. Nós não trabalhamos pela nossa salvação, nós já somos salvos. E agora, como por exemplo um profissional, ele é coerente com a profissão que ele exerce. Tudo que ele faz tem a ver com aquilo. Então a nossa responsabilidade, com a nossa liberdade, com o presente que nós ganhamos de Cristo na salvação, que foi dada por Ele pela graça, me faz trabalhar e fazer tudo que eu faço, entregando a minha própria vida a Ele, mas não para a minha salvação. Nós também cremos no discipulado. Cremos que uma pessoa deve ensinar outra. As pessoas mais experientes devem ser exemplo e devem ser ajudadores daqueles que estão chegando agora. É muito importante isso. Nós não podemos nos esquecer dessa responsabilidade do discipulado e das exigências dele. Se espera que sejamos exemplo. Nós somos, como eu disse antes, sacerdotes. Nossa casa, nossa vida, nós precisamos ter uma rotina, um hábito de nos envolvermos com Deus em leitura bíblica, oração, dedicação, tempo para Deus. Se você foi chamado para fazer jejum, faça jejum. Não tem problema nenhum fazer jejum. Você se envolva com Deus em tudo que você puder. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Esse ano o pastor não falou para a gente fazer jejum. A responsabilidade é sua. E o seu lar? É responsabilidade sua também. Existem situações que estão para além da nossa competência ou capacidade, mas nós podemos orar. Não se exige performance. Ninguém vai passar um relatório aqui, uma lista dizendo como que está indo, não é isso. Mas nós nos esforçamos para sermos o melhor que nós pudermos. Nós oramos pelo nosso lar. Nós clamamos diante de Deus pelos problemas que atravessamos na nossa família. E muitas vezes Deus permite coisas da nossa vida para nos mantermos humildes, para não sermos arrogantes e orgulhosos apontando o dedo para o outro naquilo que nós mesmos não estamos fazendo. E isso nós ficamos pequenininhos, nós pisamos com muito cuidado em alguns assuntos, porque Deus nos tem dado lições preciosas de limitação que Ele mesmo permite que tenhamos na nossa própria casa, vida, saúde. Então nós não fazemos uma atitude hipócrita. Deus nos ensina, menos meu filho, menos minha filha, só dependendo de mim. Nós também somos cidadãos e nós nos envolvemos sim com a sociedade, com as questões da vida normal, da vida cotidiana, mas nós não misturamos as coisas. Um dos princípios da Igreja Batista é que você não vai ver nenhum político
pregando aqui enquanto político. Enquanto crente, alguém pode até vir aqui, mas não é costume nosso chamarmos políticos para virem pregar nos púlpitos das igrejas para fazerem propaganda eleitoral. Nós não misturamos isso. A competência do Estado é cuidar do cidadão, a competência dele é cuidar da educação pública, segurança pública, da saúde pública. Isso é competência lá do Estado. Ele deve fazer isso muito bem feito. E a competência da igreja é cuidar das coisas espirituais, e ela deve fazer isso muito bem feito. Nós temos essa situação. Nós também temos a igreja de Jesus. Cremos que a igreja de Jesus foi fundada por Ele, ela existe para Ele e ela obedece a Ele. A igreja de Jesus obedece ao Senhor Jesus, e como membros desta igreja, que somos regenerados, batizados, nos arrependemos, nós fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus, agora fazemos parte da igreja. Isso nos torna corpo de Cristo, e por isso é que, como corpo, nós estamos envolvidos em algo maior do que nós, e isso para mim é muito importante. Eu me privo de pensar em mim, eu preciso pensar como igreja, porque eu faço parte da igreja. A igreja não é para mim, eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Eu preciso contribuir pela igreja, eu preciso trabalhar. Tudo que eu faço lá no meu trabalho secular, os ganhos que eu tenho, as informações, os cursos que eu sei, as coisas que eu fui preparado, tudo aos pés de Jesus na igreja. E isso inclusive inclui a contribuição, que muitas pessoas não gostam que eu fale, por exemplo, a palavra dízimo. Qual o problema? É bíblico. Jesus falou do dízimo. O crente não deveria ficar preocupado com o dízimo, porque se fôssemos levar em conta o livro de Atos, todo mundo deveria vender tudo que tem e entregar aos pés aqui na igreja, aos pés da igreja, porque tudo pertence ao Senhor. Então louve a Deus porque se fala dízimo aqui, em vez de ficar bravo, porque de nós é exigido tudo é do Senhor, até mesmo a parte que ficamos pertence a Ele, porque nós temos que administrar nossas finanças de acordo com as regras do reino e de acordo com a forma como o próprio Senhor Jesus nos ensina a fazer. Então não existe nada de errado em falar de dinheiro na igreja. Nós também temos as ordenanças da igreja, que é o batismo e a ceia. Levamos muito a sério o batismo. O batismo aqui não é uma coisa feita de alguém que está passando na rua e fala: vem aqui, vamos batizar você. A gente quer ensinar direitinho o que é batismo, para a pessoa ter consciência de que ela vai fazer parte da igreja, que ela faz parte de um corpo, que é algo muito mais profundo do que simplesmente um sinal de alguma coisa e pronto, estou batizado. Nós não batizamos crianças. Algumas pessoas não entendem. Nós não criticamos outras denominações aqui, eu não faço isso, mas você precisa conhecer a denominação que você faz parte. Você precisa saber, você precisa estudar sobre isso, porque não é trazendo demérito a outras que nós vamos fazer alguma coisa melhor, mas nós temos identidade. Então o batismo é algo muito sério para nós. A gente só batiza uma pessoa depois que ela se arrependeu dos seus pecados, que ela confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e nós damos algumas instruções básicas para que ela entenda o que significa o batismo. Então é muito importante isso. O governo da igreja é democrático, sob a liderança de Cristo. Todos nós temos o direito e a responsabilidade de participarmos de tudo que acontece na igreja de Jesus, porque nós fazemos parte dela, mas tudo precisa ser feito com muito amor, muito cuidado, as coisas como nós falamos, com perdão. Nós não podemos fazer as coisas com raiva. Alguém fala assim: vou fazer isso, porque não faça isso, nem faça. Você tem que fazer com amor, porque a igreja é de Jesus. É como se você estivesse dentro do corpo apunhalando o próprio corpo. Não faça isso.
Nós também temos uma responsabilidade para com o mundo, a nossa tarefa de fazer parte do mundo como igreja. Jesus disse que nós somos sal e luz. Nós temos uma responsabilidade tão grande no mundo, tão grande, tão importante. Você precisa se imbuir dessa responsabilidade, dizer assim: aonde eu vou, eu sou sal e sou luz. A começar da minha casa, dos meus amigos, meu trabalho, na escola, na sociedade. Nós temos uma preocupação com o nosso culto. Aqui nós não cultuamos pessoas, nós cultuamos uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a razão de estarmos aqui. Toda vez que você entra aqui, você está aqui, está acontecendo o culto. Lembre-se, existe alguém que está sendo glorificado aqui, aquele que morreu na cruz do Calvário por você. A Ele toda a honra, glória, poder, majestade, riqueza, para todos sempre. É muito importante que você saiba disso. Nós também nos preocupamos com o evangelismo. Nós queremos que todas as pessoas saibam desse Jesus maravilhoso que morreu por nós na cruz. Então, as nossas atitudes, as nossas programações, tudo que nós falamos, é legal a gente vir aqui e dar uma palestra sobre alguma coisa, mas aquilo é pequeno perto da questão do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem que ser exaltado, glorificado e pregado. Por isso, nós nos preocupamos sim com missões também. Somos preocupados. Nós também ensinamos e treinamos. Nossa escola bíblica dominical é uma marca da nossa identidade batista. Nós queremos estudar a Bíblia, porque quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais discutimos a palavra de Deus, melhores crentes nós nos tornamos e mais fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que empregar também a nossa mente, não só o coração. Nós não fazemos as coisas somente na emoção, nós fazemos também na razão. Eu faço isso porque na palavra de Deus diz assim. É norteador para nós, isso daí. Então o ensino, o treinamento, a educação cristã é muito caro, muito precioso para nós. Nós discutimos e falamos da Bíblia. Nós falamos entre nós, entre salmos e cânticos. Nós gostamos de estudar a palavra de Deus. Nós também temos autocrítica. Quando alguma coisa não está certa, nós somos capazes de acertar aquilo. Ah, mas sempre foi assim. Mas sempre foi errado. E agora nós vamos corrigir. Se a Bíblia diz aquilo e nós não estamos fazendo, vamos voltar para a Bíblia. Então é importante isso. Nossas práticas, como é que nós fazemos as coisas? E nós temos valores que não podem ser negociados, não podem ser votados, não podem ser colocados em discussão. São os valores da palavra de Deus. Isso é muito difícil, porque a sociedade ao nosso redor, os valores vão mudando. Você já parou para pensar nisso? Cada época tem seus valores, cada sociedade tem suas dificuldades. E se nós fôssemos tomar nossas atitudes ao sabor do vento das tempestades que estão ao nosso redor, nós não temos um norte, nós não sabemos para onde estamos indo, a menos que nós não negociemos os valores da palavra de Deus. E eu queria pensar com vocês nessa manhã, rapidamente, sobre um conceito, o conceito de harmonia. Você sabe o que é harmonia? Existem sons diferentes, instrumentos diferentes. Eu não sou expert em música. Aliás, eu falo de muita coisa aqui que eu mal conheço, mas deixo a ideia. Quando uma orquestra está tocando, existe uma partitura, alguém já escreveu aquilo porque a pessoa se preocupou com a harmonia. Então, qual instrumento, qual som, qual nota combina? Ela é harmônica, ela faz um sentido sonoro que não incomoda. E quanto mais lindo isso é, mais genial isso é, nós ficamos absorvidos por aquela melodia. Na igreja nós também temos que pensar nisso, nesses acordes, nessa arte de ordenar as coisas, na qualidade do que é agradável a todos, numa boa disposição do conjunto, na proporção das coisas, na paz,
na concordância entre as coisas, na coerência. É como se uma engrenagem estivesse girando e a outra vai trabalhando também. E isso então traz um sentido maravilhoso ao conjunto das coisas. Nós precisamos aprender a trabalhar em conjunto. A minha oração é que a partir de hoje a gente aprenda isso. Alguém vai dizer, pastor, o que aconteceu? Graças a Deus não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada, não quer dizer que não possa melhorar. Não quer dizer que a gente não possamos nos tornar melhores para Jesus Cristo. Então, nós não podemos, por exemplo, viver em função de remorsos. Mas sempre fizeram assim, agora eu vou fazer assim. Não, deixe o remorso para trás, aplique o perdão de Deus nas suas atitudes, faça tudo com muito cuidado, muito esmero, faça tudo com muita atenção. Lembre que nós sabemos pensar, raciocinar, nós podemos observar as coisas, interagir. É por isso que nós somos um corpo de Cristo. Então nós compreendemos as coisas de Cristo. Nós temos sim coisas que nós desempenhamos bem e outras coisas que nós não estamos tão bem assim. Então, a palavra de hoje é unidade. O que tem a ver? O que eu tenho que ver com a unidade da igreja? Eu tenho tudo a ver. Porque se eu estiver fora da unidade, e sabe, a palavra unidade é uma coisa muito interessante. Unidade é o seguinte: quando você tem uma coisa que você chega naquilo e você não consegue dividir mais em pedaços. Isso é uma unidade, algo que pode ser contado junto. Então nós queremos trabalhar como igreja para que ninguém possa dividir a gente. O meu trabalho como pastor é um percentual muito grande de que isso não aconteça, não haja divisões, que haja unidade. E é um trabalho difícil. Às vezes dar um passo para trás e olhar com mais cuidado todo. E isso cada um de nós precisa fazer. Então, quando nós estamos agrupados, nós somos juntos, nós estamos debaixo do mesmo comando de Cristo, nós podemos dizer que nós estamos em unidade, nós estamos em coordenação das partes, em conformidade, estamos em uniformidade. Nós estamos obedecendo as mesmas diretrizes, nós estamos na mesma direção. Isso é unidade. E eu quero que você pense o seguinte: nós temos que trabalhar por isso. Eu vou dizer aqui uma coisa que você deve ajudar a igreja. Quando você ouvir alguém falando alguma coisa que vai contra a unidade da igreja, você diga assim: como é que nós podemos fazer para isso se tornar parte da unidade e não em divisão? Então, nós precisamos pensar assim: isso está trazendo união ou desunião? Essa ideia, essa frase, essa atitude. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar em unidade. Isso é importante para a igreja. Porque o que nós permitimos que aconteça, acontece. Não, por esse caminho não. Não é por aí. Isso não traz unidade. Abra sua Bíblia em Atos 15, 28. Quero que você veja uma coisa interessante. Esse é um texto que é pouco conhecido. Atos 15, 28. Mas é um texto maravilhoso, é norteador para mim. A Bíblia diz assim, Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos há. A minha tradução é essa aqui. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo a nós não vos impor mais encargo, né? Aí tem a outra tradução que foi colocada na tela. Aqui, veja só, a igreja está reunida, está pensando: como é que nós vamos trabalhar em unidade? Não vamos colocar um monte de regrinhas. É muita coisa para obedecer, mas tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão. Eles
não queriam abrir mão de coisas assim. Eles queriam dizer, olha, não se envolva com idolatria, não faça isso. Se você puder evitar, evite idolatria, coisas que são sacrificadas aos ídolos. Outra coisa que eles entenderam, questão de sangue. Você puder não comer sangue de animais, eles disseram isso aqui. Uma questão de saúde. Um animal pode ter morrido lá de tuberculose, não sei se bicho pega tuberculose, mas pega. Então, obrigado. Então, morreu lá de tuberculose, eu como aquele sangue lá que não está bem, não foi cozido, sei, e aquela carne, e aí eu posso pegar aquela doença lá. Tomar cuidado com isso. A carne sufocada é uma exigência aqui, e as questões sexuais, nem é tanta coisa assim. Mas a igreja entendeu que isso não tinha como abrir mão. E aí eles entenderam com isso comunidade como uma unidade. E quando foram pregar o evangelho, alguém falava, escuta, o que a gente não pode fazer? Nós fizemos uma reunião lá com a igreja e nós decidimos que estas coisas aqui você não deve fazer. É melhor para o versículo ainda fala, bom é para você que você não faça isso. Não se envolva com essas coisas. Então, nós temos aqui um parecer. Agora, então, a igreja ela tem parâmetros, o que fazer, o que não fazer. Nós precisamos ter um foco claro e constante. Qual é a necessidade do que a gente quer? O que nós queremos atingir? Qual é o nosso padrão de conduta? Nosso desempenho? O cumprimento das coisas? As atividades da nossa igreja dentro de parâmetros bíblicos? O que a gente tem com isso? Eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa crítica, eu pessoalmente, e teve uma época na minha vida, minha adolescência, vocês não me conheceram antes, eu era um crítico pela crítica. Como eu gostava de criticar as coisas. É legal criticar, porque enquanto eu estou criticando você está pensando no seu problema e não no meu. Então eu jogo o abacaxi para você resolver, e eu fico. Isso é uma estratégia. É uma estratégia de esconder-se através da crítica. Porque, como alguém já disse, aparecer e dizer vamos fazer é um risco muito grande. Colocar a cara a tapa, como alguém, desculpa o termo, mas dizer assim, eu estou aqui, uau. Tem que ter muita coragem para fazer isso. Se der errado, a responsabilidade é minha. Uau, que frase de efeito, hein? Mas isso é a verdade. A gente está à frente de dizer, se der errado, a responsabilidade é minha. Nós precisamos trabalhar com sugestões. É legal, mas sabe, tem a hora e tem o local para sugerir. Por exemplo, algumas pessoas têm feito sugestões nos nossos chats do culto, na hora do culto. Na hora do culto é hora de cultuar Deus. Mas nós não estamos fechados para sugestões. Nós temos telefone, e-mail, temos tudo isso. Temos um momento. Chega um visitante na igreja. O Henry e o Mateus podem vir aqui um pouquinho? Só é um exemplo, não vai acontecer nada com vocês, viu? Faz de conta que o Henry é visitante, tá bom? Visitante, chegou a primeira vez na igreja aqui, não conhece nada. E eu agora vou criticar a igreja para o Mateus. O Henry está ouvindo, ele fala assim, gente, que igreja é essa? Que nem o pessoal lá se entende. Está todo insatisfeito. Ele vai voltar aqui? Não vai, porque ele vai falar assim, olha, eu acho que tem que criticar, tem que todo mundo melhora. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Obrigado, queridos. Eu só queria usar vocês para a pessoa acordar. Vai que eu chamo outra pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado, por exemplo, conversas de corredor, conversas de hall de entrada na hora do culto. As pessoas estão ouvindo. Conversa de estacionamento. É muito perigoso isso. Porque, por exemplo, se chega para mim, que nem estava lá, imagina para quem estava lá. E você se engana quando você pensa que você fala alguma coisa para alguém e diz assim, não fala para ninguém. Isso é a pior coisa que você faz.
Porque eu tenho um combinado com Jesus. Talvez você não saiba disso, mas eu tenho um combinado. Senhor Jesus, me ensina todas as coisas que eu preciso saber para essa igreja funcionar. Então ninguém precisa me contar nada. Não que eu tenha que pôr medo em alguém, só estou dizendo, eu tenho um combinado. Senhor, eu preciso ter todas as informações que o Senhor precisa me passar para que a igreja funcione. É um combinado que eu tenho com Ele lá na mesa dele. Quando eu vou lá conversar com ele, que é o dono da igreja, e sento lá e falo: muito bem, como é que nós vamos fazer essa semana, Senhor Jesus? E a gente tem que tomar cuidado. Amem os recém-convertidos, amem os visitantes, abracem os visitantes. Se você não tiver uma situação, prefira o visitante, porque ele é importante. Deus o chamou aqui para a gente cuidar. Ele é nossa responsabilidade. Deus colocou você na sua casa, os seus vizinhos são sua responsabilidade. Deus colocou você no seu emprego, os seus colegas de trabalho são sua responsabilidade. É muito sério isso. As coisas que a gente fala, que a gente faz, o jeito como a gente faz as coisas, é a nossa responsabilidade. Às vezes a gente não tem noção do estrago que a gente está fazendo. Uma igreja precisa ter essa noção. Eu não estou falando isso porque alguém fez alguma coisa, e nem sei nada que alguém foi no estacionamento, não é isso. Eu só estou querendo dizer que você precisa lembrar que nós precisamos cuidar dos nossos queridos. Eles são os nossos bebezinhos. Tem situações aqui na igreja que me fizeram chorar. Não vou mencionar nenhuma delas, mas as coisas que às vezes a gente fala para alguém e magoa o coração e tira a pessoa do foco. Eu acredito que isso não é amor. Até marquei isso aqui. Eu acredito que falar desse jeito não é amor. Abra sua Bíblia em Jeremias 32, 38 a 39. Jeremias 32, 38 a 39. Vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta. Jeremias 32, 38 e 39. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Uau, esse versículo é muito sério. É um versículo que é uma promessa, mas ao mesmo tempo é assustador, não é? Está tudo junto aí. É de uma capacidade é uma trama. Porque diz assim: ó, eu vou fazer isso para o seu próprio bem, para o bem de vocês, dos seus filhos, dos seus descendentes. Segundo Crônicas 30, 12. Segundo livro de Crônicas, versículo 30, versículo 12. Diz assim, capítulo 30, versículo 12. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento, para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Unidade de pensamento dada pelo Senhor. Romanos 15, 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 e 6. 1 Coríntios 12. Isso aqui é clássico, né? Falou de corpo. 1 Coríntios 12, 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade,
embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um único Espírito. Muito interessante essa questão de corpo e Espírito, não é? Nós fazemos parte. Então lá, se o irmãozinho lá está doentinho lá, isso dói em mim também. Se ele está sofrendo, eu também sofro. Se ele está feliz, eu também estou, porque somos um corpo. E o que ele faz me afeta. Essa é a questão. E o que eu faço afeta. Nós precisamos nos lembrar disso. Eu tenho tantos outros versículos aqui. Eu marquei aqui várias páginas de versículos, mas eu vou só relembrar um, não vou ler agora. Mas o Salmo 133 diz assim: como é bom, como é agradável quando a gente vive em como isso é bom. E quem é que quer que isso não aconteça? Satanás não quer que haja essa beleza na igreja. E eu tenho que tomar cuidado para eu não ser instrumento de Satanás, com os meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes. Porque às vezes eu falo alguma coisa e isso magoa, isso fere, isso divide. Tem que tomar cuidado com isso. Quem é responsável pela unidade da igreja? Cada um de nós. Você precisa avisar a todos aí. Ore para que todos compreendam essa intenção. Eu achei uma coisa fantástica essa semana, uma frase que eu não consegui assim determinar a origem dela, mas escute uma coisa. Se você quer unir algo, preste atenção nisso. Você quer unir alguma coisa, você pode fazer de duas formas. Você pode congelar aquilo, e aquilo vai ficar unido. Por exemplo, a água, mas congelado e frio e inerte, certo? Congelado e parado. Mas tem um outro jeito, aquecendo até que se funda, até que não tenha como dividir mais, porque virou até líquido, encandeceu. Agora está junto, mas já não dá mais para saber o que é o que. Até a rocha encandece. Nada resiste ao fogo. Sabe o que eu queria sugerir nesta manhã? Que ao invés de Deus nos unirmos, nos fazer uma união congeladas, Ele nos fizesse uma união a quente, fundindo tudo, esquentando até que não tenha mais partes. Porque aí dá para mandar, dá para trabalhar, dá para Deus fazer o que Ele quiser com a gente. É interessante que na presença de Deus tudo derrete. Eu tenho um teólogo preferido, o nome dele é Carroll, ele não é muito conhecido. E esse teólogo, ele me ensinou uma coisa que eu nunca pensei, algumas coisas. Ele escreveu num dos livros dele assim, que na verdade Isaías não viu os anjos completamente, porque em Isaías diz que ele tem 6 asas, mas esse teólogo diz não, que tem 8, é que da onde Isaías estava ele não viu todas. Uma das coisas que ele falou, ele explica por quê, não fique preocupado com isso. Mas tem uma outra coisa que ele disse que eu achei fantástica. Ele disse assim, que querubim e serafim são o mesmo tipo de anjo, mas o querubim, ele é querubim quando ele não está na presença de Deus. Se ele vier aqui na terra, ele é querubim. Mas quando ele está na presença de Deus, quando ele vai chegando perto do trono, e ele vai tendo que colocar asa para esconder o rosto e o pé, e se esconder da glória de Deus, porque a glória de Deus é tão poderosa que encandece. E quando o querubim encandece, você sabe o que é encandecer? Já viu um metal colocado no fogo que ele brilha? Então quando um querubim chega na presença de Deus e ele encandece, então ele é chamado de serafim, porque ele é um querubim encandecido pela presença de Deus. Eu achei isso lindo, vou explicar por quê.
Quanto mais a igreja está na presença de Jesus, mais incandescente ela fica. Na verdade, ela tem até que se esconder para não ser consumida pela glória, porque a glória consome, a glória de Deus destrói. Deus é um fogo consumidor. É tanto poder que emana do Senhor. Mas esse é o nosso lugar. É o lugar de estarmos encandecidos. Todo culto, toda a união da gente, toda a congregação, quando nós nos congregamos, quando nós nos ajuntamos aqui, nós precisamos ser encandecidos pela glória de Deus. Você se lembra quando Moisés foi na glória, foi conversar com Deus, e ele saiu com o rosto brilhante? Lembra dessa cena, desse momento? Pois bem, é porque ele ficou na presença de Deus, o rosto dele saiu brilhando. Nós precisamos ver a glória de Deus, queridos, a glória de Deus, para que ela seja refletida em nós, e ela é refletida em nós através da unidade. A unidade é ensinada por Jesus, porque ele sempre elogiou e disse: eu obedeço o Pai, eu amo o Pai, não falem mal do Espírito. Ele ficava bravo quando alguém falava, porque eles são um. Isso é um exemplo para nós. Não fala mal do meu irmãozinho. Se a gente tem que acertar alguma coisa, chama ele lá, vamos acertar. O que está fazendo de errado, irmãozinho? O que aconteceu? Não sei o que, então vamos acertar, porque nós fazemos parte do corpo. Isso é uma lição poderosa para a igreja. Você não tem ideia. Por isso, queridos, eu queria pedir uma coisa nessa manhã. Eu tive uma reunião que dia que foi? Cadê o nome? Quarta-feira depois do culto, obrigado. Nós queremos mudar algumas coisas aqui, na estrutura. Não muda nada, mas muda uma coisa. Nós queremos mudar a estrutura da nossa atitude. Uau, como é isso? A gente quer ser voluntário para o que der e vier. A gente quer fazer um exército de voluntários na nossa igreja, para tudo que for necessário. Não muda nada, tudo funciona como funciona, mas muda a atitude. Irmão pode pegar aqui esse microfone para mim? Eu não posso, porque eu não fui chamado para pegar microfones. Não. Ele é laranja, e eu tenho um pacto que eu não posso pegar coisas laranjas. Não joga a laranja fora, porque você tem um braço, você tem capacidade de fazer o que for colocado para você fazer. Nós precisamos nos entregar completamente ao nosso Senhor. Se nós usamos desculpas, nós ficamos compartimentando as coisas para a gente não fazer. Eu também sei fazer isso, não é? Você não é um gênio. Eu também sei falar não. Eu também sei apresentar a desculpa que eu quiser. Eu posso fazer um livro de desculpas para não fazer. Mas o que Jesus está pedindo para nós sermos unidade, e a gente fala assim: eu faço parte com tudo que eu sou. Eu não tenho reservas para o meu Senhor. Eu estou junto. Eu faço parte do corpo. E eu vou terminar dizendo o seguinte: estava pensando nisso. Eu pensei, por exemplo, o meu pé se machucou e a minha mão fala: eu não sou. O que a minha mão fala? Eu não sou pé, certo? Você já viu alguém andando com a mão no chão? Não. Mas quem segura a bengala? A mão. A mão fala assim: pé, enquanto você está aí doente, eu vou ajudar você. Aqui de cima, aqui da onde eu estou, eu vou ajudar você aí embaixo, para a carga ser menor aí onde você está, até você poder sarar e poder fazer a sua função. Nós temos alguns irmãozinhos na igreja que estão adoecidos. E eu sempre pergunto: será que não é porque a carga está demais e não tem ninguém ajudando? Mas eu não sou pé, eu não sei fazer isso daí. Eu não sei fazer, eu não vou fazer. Não, eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou suportar, eu vou fazer com que aquilo sinta menos, porque eu faço parte. Porque eu faço parte do corpo. Às vezes, a gente precisa, a mão vai ajudar o dente.
A mão não mastiga, mas a mão ajuda a escovar o dente, não é assim? Então, uma coisa ajuda a outra. Então a gente precisa dar esse salto. E essa foi a minha oração desde quarta-feira. Eu tive uma reunião aqui. Porque tem coisas para nós fazermos. Talvez vocês ainda não saibam, não dei informação completa. Tem grandes coisas para serem feitas aqui. Grandes coisas que eu vou dizer de novo, vão impactar a cidade de Bauru por causa dessa igreja. Porque Deus não ia falar isso no meu coração se Ele não fosse fazer. Por que ia perder tempo comigo? Mas Deus disse, essa igreja vai ser importante nessa cidade. E você faz parte disso, meu irmão. Você fala assim, mas eu não quero fazer nada, já faz. Se está no corpo, faz parte. Por isso, eu conto com a sua oração, para que a gente faça diferença nessa cidade. Eu não estou falando do mundo, não. Você vê, não é coisa assim, da minha cabeça. É Bauru. Talvez nas cidades próximas, mas Bauru. Vamos orar por essa igreja. Vamos nos envolver, primeiro na nossa oração. Sem oração não acontece nada. Nem comece, mas se você orar, se você buscar o Senhor, e quando Deus começar a fazer maravilhas, você vai ver, vai lembrar que Deus tinha prometido isso. Podemos orar agora? Curve sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui para sermos usados pelo Senhor. A gente não tem brilho próprio, a gente não tem poder em nós não somos nada, mas nós queremos ter unidade. Não que a gente não tenha, não aconteceu nada, é verdade, ninguém está brigado, ninguém falou nada, mas que seja assim, que seja cada vez melhor, que a gente tenha o poder da Tua presença, encandecendo o nosso coração, que o brilho da Tua presença possa ser notado através do nosso rosto. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, Senhor, nesse momento que no próximo louvor vamos entregar nossos dízimos e ofertas, vamos nos entregar no altar, que haja mudança de vida, que quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe, quem quiser se entregar, o Senhor se entregue, quem quiser mudar a vida, mude, que a Tua glória seja estabelecida nesse lugar, que não seja mais igual, que seja melhor, que seja diferente, que seja para o Senhor. Senhor, que haja quebrantamento de coração, que haja arrependimento de maus caminhos, que haja mudança de caráter, que haja mudança de tudo, Senhor, porque nós queremos a Tua glória nesse lugar, nós queremos, Senhor, a Tua presença conosco. Senhor, controla o nosso ser, traz as proporções, traz as pessoas que precisam estar aqui, Senhor, que a gente faça parte do que o Senhor vai fazer, porque tudo isso é para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer o seguinte, as pessoas que vão trazer seu dízimo, sua oferta, vão fazer, eles vão cantar, e se você que está aqui, você que ouviu, quem está em casa, assim, isso é comigo, então você vai estar em oração, vai estar entregando, ninguém precisa saber disso, mas você vai entregar a sua vida a Jesus. Quando eu falo entregar a vida a Jesus, eu não estou falando de salvação, que você já é salvo, glória a Deus por isso. Mas eu estou falando de entregar a vida, dizer, eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me para a glória do Teu nome, eu quero fazer parte do que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, fique de pé, se você quiser se atirar, se ajoelhe, do jeito que você quiser.